Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional. Esse é o Decifra Futebol e hoje, mais uma vez, com o Tabelando Ideias, fielmente toda terça-feira aqui no Decifra Futebol. Você acompanha o Tabelando Ideias, nosso programinha sobre futebol brasileiro, tudo aquilo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, os assuntos em alta, os times em altas, tudo isso será assunto do programa de hoje. Hoje falaremos sobre Mirassol, vamos falar sobre São Paulo, sobre Copa do Brasil. Já vou apresentar ele, né? Ele que tá felizinho à beça, né? São Paulo aí que vem numa sequência ótima com Hernan Crespo, 5 vitórias seguidas, né? Cinco, Sim, cinco, senhor. vi- 5 vitórias seguidas. O problema era o Zubeldia mesmo. Você estava certo. E aí, meu amigo, como é que você Eu está? não erro, eu não erro quando se trata de São Paulo Futebol Clube, eu sou expert, entendeu? Erro muito pouco, a margem de erro ali é pequeniníssima. Inclusive, a fórmula pro Tetra da Libertadores está aqui, ó, na minha mão. E quando formos falar de São Paulo, eu vou dar a fórmula. E se esse vídeo chegar no Crespo, seremos. Perfeito, então. Já fica aí para vocês aí no ar o que que vem por aí, né? Mas antes de tudo, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, rapaziada. Apoiem o projeto aí, divulguem, compartilhem o vídeo, ative o sininho da notificação para não perder os conteúdos novos aqui. O Decifra Futebol tá soltando vídeo praticamente todo dia. É, teve análise tática ontem do Cruzeiro e Botafogo, o jogo do final de semana. Vai ter análise tática depois dos jogos da Copa do Brasil. Tem o Tabelando Ideias. O Tabelando na Europa é porque tá tudo muito chato ainda, né, no futebol europeu, então ainda não voltou com tudo, né? Já temos um programa sobre a janela de transferências da Premier League. Se você se interessa, pode ir assistir. Mas, enfim, é muito conteúdo para vocês, rapaziada. Então, agora, direto ao ponto, né? Vamos começar com o nosso primeiro assunto do Tabelando Ideias de hoje, que é Mirassol. E o Mirassol, que é a surpresa desse campeonato brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, não tem nenhum time, talvez assim o Bragantino, né? Mas o Bragantino que tá numa queda agora, num momento de uma fase péssima, né? Na verdade. Mas o Mirassol hoje, com certeza, acho que assim, o Bragantino até mais consolidado, né, na Série A, vem de algumas temporadas, já chegou a disputar Libertadores, final de Sul-Americana, Sul-Americano. exato. E o Mirassol, a primeira vez disputando a Série A, e hoje o Mirassol é o quinto colocado com 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, sendo 9 jogos invicto, é a sequência deles, 6 vitórias e 2 empates, terceiro melhor ataque da competição, atrás apenas de Cruzeiro e Flamengo, tem 27 gols o Mirassol, e sexta melhor defesa da competição, com 16 gols sofridos. O time treinado por Rafael Guanais, que muita gente no começo do campeonato. Tudo bem, né? Que os jogadores, assim, eram. Tinha alguns outros que levantavam a dúvida maior, por exemplo, um Muralha, né? Com todo respeito ao Muralha, é um cara que levanta alguns questionamentos, e o próprio Barroca, né? Eu acho que talvez fosse o principal culpado por esses palpites de rebaixamento, né? Todo mundo falava que o Mirassol era o primeiro rebaixado já, até colocavam como um time pior que o Sport, né? E tá provando o contrário. E aí, Jaime Júnior, o que que você tem para dizer aí sobre o Mirassol? Qual o tamanho da sua surpresa? Porque eu tenho certeza que te surpreendeu, né? Surpreendeu. Assim, eu não consigo provar isso porque eu saí dos grupos, né? Em certos momentos da minha vida esse ano de futebol. Hum, Mas Fujão, tem. Sou demais. Se covarde. pesquisar em alguns grupos, eu não sei se no nosso, vou até falar com meu amigo para mandar. Quando saiu ano passado, esse ano, eu nunca que eu esperava que o Mirassol fosse estar onde tá? Só para deixar claro. Mas eu falei que o Mirassol não iria cair. Quando todo mundo dava o Mirassol como rebaixado, eu falei que o Mirassol não iria cair. Mas assim, por pura loucura mesmo, me apegando ao do que a estrutura dos caras. E era o Barroca na época.
Mas assim, pô, estamos revelando um bizarrinho do futebol aí, velho. O Rafael tá fazendo um trabalho aí muito foda e tendência, se ele tiver a paciência que ele alcance vários voos maiores, né? Porque não adianta no cara fazer um trabalho desse, aí o Corinthians demite o Dorival, ele vai lá e vai pro Corinthians ficar. Aí dura um Uhum. mês. Ter a calma dele aí, tá trabalhando bem. É um bizarrinho do futebol mesmo, cara. Acho que ele vai ano que vem. Não sei como é que vai ser o ano do Mirassol, se o Mirassol estará na Libertadores ou na Sul-Americana, porque rebaixar não vai. Ah, Mas já se livrou, não tem nem mais perigo. é, o, o time joga bem, o time tem uma ideia de jogo, o time tem a torcida do seu lado, que é a cidade toda do seu lado, tem uma estrutura de primeira linha e não tem pressão, pô. O Mirassol joga Perfeito. leve, os caras que deu errado nos lugares lá tá voando porque não sente a pressão. Então, a tendência é que o Mirassol não só fique como cresça. Eu vejo um Mirassol uma espécie de Cuiabá, mas um Mirassol Uhum. muito mais estruturado, com muito mais dinheiro ali, que é do estado que movimenta mais dinheiro, Exato. o estadual que movimenta mais dinheiro. Então, assim, acho que o Mirassol é time para ficar. Pô, pô, assim, tu falou da questão, eu quero entrar um pouquinho agora na parte de como eles jogam, né? De como é esse time treinado pelo Rafael Guanais, que você trouxe aí bem. Cara, que surpresa, né? E é muito legal, né, ver essa nova safra de técnicos, né? A gente sempre fala muito do Felipe Luiz aqui como um expoente dessa nova safra, mas assim, o Rafael Guanais, ele tem que ser mencionado. O Léo Condé no Ceará também é um caso interessante, só que como o Mirassol está mais em alta, né? Hoje é sobre o Rafael Guanais e assim, o- me chama muita atenção porque é um time muito único, muito peculiar de se jogar, porque muitas vezes você pensa num time da expressão do Mirassol jogando na primeira divisão e você fala, o time foi bem. Você imagina muito um time que se defende bem, que recua, que baixa as linhas, que sabe a hora certa de contra-atacar e aproveita as chances. E aí você tem uma meia-verdade nisso que é o o Mirassol é um time muito eficiente. E aí é que eu fiz o meu deverzinho de casa e trouxe até umas estatísticas para tentar explicar um pouquinho desse modelo de jogo deles. E é muito interessante que o Mirassol é um dos times que menos fica com a bola, é o 14º em posse de bola do Campeonato Brasileiro, 46,6% de média, e é o 13º em passes certos por jogo. Então é um time que tem pouco a bola. Só que o Mirassol também é um dos times que menos desarmam no campeonato. O Mirassol é um dos times que, por exemplo, ele é o 19º em bolas roubadas no terço de ataque. É um time que rouba pouco a bola. E esse número se repete, assim, é um dos 4 ou 5 piores em roubos de bola no segundo terço do campo ou no terço de defesa. É o 17º em desarmes totais. Então você pensa, pô, como é que um time que tem tão pouco a bola e rouba tão pouco a bola, né? Recupera ela tão pouco, consegue ter a sexta melhor defesa do campeonato. E aí a resposta acho que vai muito em como o Mirassol protege bem a sua área. É um time que se defende bem, e aí trazendo aquele ponto que eu trouxe do Muralha, né? De trazer desconfiança. A diferença é que é um goleiro de confiança, né? O Walter, ele é o primeiro em defesas por jogo, são 4,3 defesas por jogo. E o primeiro, em uma estatística que eu acho muito interessante, que é a de gols evitados, né? Que é tipo, não é um. O número dele é 7,38, só que não é que ele evita 7 gols por jogo. Só que é meio como se fosse o score dele, assim, pegando as bolas finalizadas, as que entraram. Tipo, você faz todo um score, as bolas, o nível de dificuldade delas. Então, a estatística que eu achei interessante, ele é o líder delas. Então, assim, e você tem goleiro de times como o Arcanjo do Vitória, o Brasão do Santos, são caras que têm defesas fracas, né? E são mais acionados. E assim, mesmo assim, com a bola chegando, o Walter tá indo bem, cara. E aí, além dessa questão do Walter, eu traria também os defensores, né? É um time que protege bem a área, como eu falei. O João Vitor, ele é o segundo em bolas, em bloqueios, né, de chutes bloqueados do Campeonato Brasileiro, com 27 no total, o segundo entre todos os jogadores do campeonato. O Gemes, que é o outro zagueiro, é o quarto em cortes por jogo. Em cortes por jogo, não, em cortes totais, perdão.
ele tem 107 cortes totais. Então é um time que, quando a bola pinga na área, assim, o adversário ele vai conseguir chegar lá perto da área do Mirassol. Só que quando a bola entra lá, o Mirassol se defende muito bem. E nas vezes que a bola passa desses defensores, você tem um goleiro de confiança, né? Além de que, por exemplo, o Lucas Ramon, lateral esquerdo, é o sexto em interceptações do campeonato. Então você tem jogadores, tanto que o James, se eu não me engano, ele tem interesse do Inter em cima dele. Então, Uhum. assim, você tem jogadores ali que estão se projetando dentro de um estilo de jogo que faz sentido, né? Que o cara pensa, eu não tenho jogadores tão físicos lá na frente para roubar essa bola, e aí, principalmente no meio de campo, e aí é um outro ponto que eu vou entrar já já, sobre como o time ataca. E aí eu queria até já trazer aí para, eu queria saber sua opinião também sobre o Gabriel. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Danielzinho depois do Neto Moura, mas o Gabriel que foi de eterna promessa lá do Flamengo, né? O cara era motivo de piada e hoje é um dos principais jogadores do Mirassol e tá jogando uma bola redonda, viu? É, tipo, pô, vários, né? Não só ele, como o Reinaldo também, que tá me surpreendendo muito, fazendo gol adoidado, criando chance, mas, pô, cara, é o que você falou, pô, o Neto Moura, que até pouco tempo atrás não era volante, tá virando um Exato. volante foda, o, os zagueiros que eles estão descobrindo, o Chico na frente, pô, todo mundo muito bem, cara, o time funciona bem, pegou a ideia do treinador, e é um time que eu falei, velho, a tendência é crescer, joga sem pressão. É um time que todo mundo dava como rebaixado. E Acho tem que a até semana os. cheia, né, também, para Eu trabalhar acho que com até isso. os próprios torcedores ali falavam, mano, estamos na Série A, vamos aproveitar que a gente vai cair, mano. Então, mano, não tem pressão nenhuma, vamos jogar na paz, tá ligado? Agora tem Leve. o maior jogo do brasileiro agora vai ser contra o Flamengo fora, no Maracanã, lotado. Os caras vai estar lá e não vai ser um jogo fácil pro Flamengo, na teoria, pô. Pois é. Não, essa questão da pressão, ela impacta diretamente num cara como o Gabriel, por exemplo. Porque a gente sabe que o Flamengo, sei lá, times como Flamengo, Corinthians, sim, times de grande expressão, de grandes torcidas, eles têm esse poder de queimar, de jogar o jogador para o céu ou jogar ele para o inferno, né? E o Gabriel talvez tenha sido um desses casos de jogadores que talvez inicialmente não tenham mostrado correspondido à expectativa que se tinha neles, porque o Gabriel, quando ele foi para o Flamengo, ele foi como uma boa promessa do Bahia, um jogador que tinha jogado bem no Bahia, e aí muitas vezes não aguenta pressão, né? Acontece. Ele tem talento. Ele foi para outro Flamengo também, né? Sim. Um outro 2000. estilo de Flamengo. Ou saudade desse Flamengo, Um tempo inclusive, viu? bom. É. Mas, pô, agora entrando mais na parte do ataque, e aí é outra coisa muito interessante que entra aquela parte da eficiência que eu falei, né? O Mirassol Ó, eu trouxe até aqui os dados. É o time que constrói curto, né? Ele é o quarto em toques na própria área, então é um time que tenta pouco chutão, né? Que não faz muita ligação direta, tanto que um número que explica, que mostra isso que é o 18º, ou seja, o terceiro com menos bolas longas por jogo, são menos de 16, é 15,8. Então, justamente porque é um time muito técnico no meio de campo, como você falou, o Neto Moura, ele era um camisa 10 que virou primeiro volante. O Danielzinho era um camisa 10 também, que virou um segundo volante. Inclusive, esse tá jogando uma bola redonda, assim. Para mim, é o jogador. Porque tem o Reinaldo, né? Que eu também vou falar já já. É, mas o Danielzinho é um cara muito diferente, assim. Ele é um jogador muito técnico, né? Ele sabe jogar de costas, ele tem um controle de bola muito bom, uma distribuição de jogo muito boa, e é um cara muito inteligente, muito objetivo, ó. Por exemplo, ele é o quinto em passes progressivos, ou seja, o Mirassol ele tem pouco a bola, então quando ele tem a bola, ele tem que tentar ir para frente, ele tem que tentar ser vertical. E você ter o quinto jogador do campeonato que mais passa para frente, passa e passes certos, não são só passes tentados, né? São 83, não, perdão, são 90 passes progressivos, e além de ser o quinto em passes para alguém dentro da área. Tipo, essa é uma estatística muito legal também, que é o cara que pifa, né? Que além de ajudar ele na construção na saída de bola, ele tem a chegada na frente para colocar os caras dentro da área em condição. É o quinto em passes para o terço final ali para a área. Então,
grande campeonato do Danielzinho, né? E aí, que para mim é o motor desse time. E aí o time que constrói curto, e aí ele tenta sair depois pelas laterais, né? É um time que joga muito pelos lados, e aí, como você trouxe o Reinaldo, né? É o quarto jogador do Campeonato Brasileiro em participações para gol. Tem 9 participações em gol, o Reinaldo. É inacreditável mesmo. E aí, mas só que não se limita a ele, né? Porque assim, o Reinaldo, além disso, é um dos 10 jogadores que mais cruzaram bolas na área no campeonato. Só que um cara que eu destacaria, que é o primeiro em cruzamentos certos, inclusive, é o Lucas Ramon, cara. É o lateral direito. E nesse esquema do Mirassol, os laterais têm muita liberdade para atacar, até porque os atacantes, né, são muito fortes fisicamente, são jogadores mais de força, de ruptura. Então, e de pisada na área, né? Por exemplo, o Edson Carioca é quase com um centroavante, mas ele joga como um ponta direita, né? Então é justamente porque os centroavantes eles vão para os pontas, perdão, eles vão fazendo aquela diagonal, facão para entrar dentro da área, para abrir o corredor e aí um time que cruza muita bola e ataca a área com muita gente, né? E aí, por exemplo, o Lucas Ramon é o primeiro em cruzamentos certos do campeonato com 16 cruzamentos certos e o 10º em passes certos para a área. Porque, igual eu trouxe o Danielzinho, o Lucas Ramon também tá no top 10 desses jogadores. Então, assim, é um time que ataca a área com muita gente e muito pelos lados. É um time que vai construindo por dentro, abre o jogo e tenta cruzar essa bola na área. E aí você trouxe o Chico da Costa, também é um cara que vem aparecendo bem, né? Eu lembro que no início do campeonato era o Christian que jogava mais, que eu nem acho mau jogador, é uma característica diferente. E até era o momento que o Mirassol tentava mais ligações diretas, porque o Christian é um atacante mais de referência, né? Enquanto o Chico da Costa, igual eu falei, é um cara de mais força, né? De ataque à área, de ser físico, de trombar com os zagueiros, né? E aí, só para dar mais luz também aquela parte da eficiência, que aí o que eu falo, não adianta nada você criar chance igual o Vasco faz e você não converter elas. Mas assim, o Mirassol, ele é o 16º do campeonato em chutes totais. Tá entre os piores, os 5 piores times finalizando para o campeonato. Finalizando no campeonato, perdão. E é o nono em chutes no gol, ou seja, é um time que chuta pouco, mas chuta bem. E uma outra estatística essa que eu achei muito legal, de chutes, de chutes para fazer um gol. Na verdade, é o contrário, né? De gols por chute. E ele é o segundo, ele só perde para o Flamengo. O Mirassol é o segundo time do campeonato que menos precisa chutar para fazer gol. Ele só perde para o Flamengo, cara. E ele tá na frente de Botafogo, ele tá na frente de Palmeiras, tá na frente de Foda. Corinthians, tá na frente de Atlético Mineiro, times que gastaram muito menos. E assim, você olha para os atacantes deles, quem que você destaca ali como um fazedor de gol, como um cara É. matador, né? E é o terceiro melhor ataque da competição, como eu disse. Além de precisar de pouco chute para fazer gol, é o suficiente, né? Ele chuta aquilo que precisa para fazer os gols. E aí Uhum. que entra, tipo, no trabalho que é feito lá dentro, né? Que é aquilo que a gente não tá vendo, que é justamente o trabalho do Rafael Guanais, o trabalho da diretoria, né? Eu vi uma notícia lá da venda do Luiz Araújo, que rendeu acho que 11 bilhões de Oi. reais para eles, e tudo foi investido no CT. E hoje o Mirassol é um dos melhores centros de treinamento do país. É referência para o Brasil todo. Por exemplo, Cami Perbárica, que, por exemplo, o Santos, que é o Santos, precisou do Neymar chegar e dar esses equipamentos para o Santos, porque é um equipamento que era necessário na recuperação dele. O Mirassol mesmo tem isso. Tem uma câmara hiperbárica que é um puta diferencial. E assim, você pode achar que é pouca coisa, mas com certeza não é só isso, sabe? É um time que virou SAF, mas e não foi qualquer tipo de SAF, é uma SAF séria, uma SAF que trabalha o clube ali para que tenta achar meios do clube ser autossuficiente, né? Não precisar de uma injeção maluca de dinheiro, né? E aí, meu querido, você tem mais alguma coisa para falar do Mirassol? Não, só parabenizá-los mesmo pelo bom Perfeito, trabalho. então. Então, só para falar mais uma vez, ó, a sequência do Mirassol, né, de 7 jogos invictos, eu acho que eu tinha falado 8 jogos invictos, né, eu falei que era 9, na verdade são 8 jogos invictos, 6 vitórias e 2 empates, então
Parabéns ao Mirassol, parabéns ao Rafael Guanais, a toda a diretoria aí do Mirassol que tem que conseguir. Que acho que assim, se não for para Libertadores, mesmo que não vá, eu acho que assim, tem chance sim, né, no final do campeonato ali de quando for perdendo o gás, o time cair, eu acho que brigar pelo rebaixamento já não vai ir para um primeiro Campeonato Brasileiro, um primeiro ano, já tá Muito muito, muito bom. legal. E agora, para sua alegria, Jaime Júnior, vamos Caralho. falar do soberano, o São Paulo, o time da torcida que conduz, o time da fé. Hum. Fala aí, meu É, amigo. filho. Saiu o Zubeldia, entrou o Crespo, saiu Tristeza, entrou a Felicidade. Pois é, com o Zubeldia eu falava que a gente ia cair, me taxavam de louco, mas a gente iria cair, seria rebaixado com ele. A diretoria não fez nada, né? Porque quem se demitiu foi ele, foi homem de se demitir. E quando ele fez isso, a diretoria ainda tentou fazer com que ele ficasse, o dementador de mentes, né? Eu digo o capítulo do Zubeldia, porque ele encanta todo mundo, menos os torcedores, pô, é incrível. Mas a gente É trocou, o Kleber Xavier. É o Kleber Xavier. a gente trocou os pitis pela elegância de Crespo, que é É um um ser humano. gentleman. Caralho, como é que eu falo desse ser humano? Ele é muito foda, pô. Não tem como, cara. Ele faz meu time jogar bola, pô. São Paulo não é que o São Paulo tá ganhando os jogos. São Paulo tá ganhando ali, jogando um futebol ali cheio de desfalque, que até então, com o Zubeldia, falavam que ele tava tirando leite de pedra. Aparentemente, depois do Mundial, chegaram 23 jogadores novos no São Paulo que o Crespo tá usando como reforço, né? Mas, sim, pô, o São Paulo tá jogando, tocando passe, você vê o São Paulo fazendo jogadas boas, gol contra o Fluminense, contra o Juventude, foram de jogadas, São Paulo criando pelo lado, São Paulo sabendo usar bem os volantes, então, treinando bola parada, coisa que o Arboleda falou que, pelo jeito, não tinha isso com o Zubeldia. Então, cara, pô, a tendência é agora olhar pra cima, cara, e tem muito jogador bom para entrar no time ainda, tem muito jogador aí que vai aparecer, que vai chegar num time encaixado, aparentemente. Torcida tem que ter paciência também. Eu fico brincando, mas não era a primeira derrota do Crespo ali que vai acontecer. Primeira não, no caso a segunda, que Uhum. vai ter que jogar essa moral do time para baixo. O São Paulo vai perder ainda. O São Paulo não é favorito para nada, porque o São Paulo perdeu 6 meses de planejamento com um treinador que não tinha capacidade nenhuma de estar lá. E então, assim, o brasileiro a gente já se livrou. Agora o foco é em Copa, cara. O foco é focar nas Copas mesmo, porque Copa é aquilo. O São Paulo nunca teve o melhor time ali em 2023 também, ganhou. Eu acho que os times favoritos desse ano na Libertadores, tirando o Flamengo, estão dando muitas osciladas, como Palmeiras e Botafogo. Então, é sonhar. Não precisa sonhar. O Crespo está devolvendo essa esperança pra gente. Coisa que com o Zubeldia não havia nem esperança. Eu acho que só de ter esperança de algo bom vindo por aí já é muito foda. Cara, e eu acho que muito passa por também. Lógico que você tem uma questão extracampo também, pesa demais, e você vê os jogadores, o Arboleda mesmo fala toda hora, né? Tanto que o time tá fechado com o Crespo, né? Tanto que os jogadores enaltecem, né, o trabalho que vem sendo feito e sempre dão créditos para a comissão técnica do Crespo, e principalmente o Crespo, né? Que é a figura central. Só que eu acho que passa muito por essa mudança tática também do time, cara. Assim, o São Paulo para de jogar naquele 4-2-3-1, que tinha dois volantes e que saíam menos pro jogo, né? O Pablo Maia e o Alisson. E assim, eu não estou chamando eles de maus jogadores, mas eu acho que quando você tem uma dupla de volantes como essa, você perde muito em capacidade de retenção de bola, de construção, porque não são jogadores de como o Marcos Antônio e o Bobadilha, por exemplo. São jogadores de trato com a bola, de recebe a bola de costas. O Marcos Antônio, principalmente, esse é um cara que para mim esse foi o achado que já estava lá, né? E que foi um achado Uhum. simples, né? Foi simplesmente botar ele para fazer aquilo que ele sabe. O Marcos Antônio não é um jogador igual você trazia, e eu concordava contigo, que o Marcos Antônio era utilizado numa função que não favorecia ele, que era um jogador que tinha que marcar muito mais, né? Que tinha que ser muito combativo, que é importante, só que muitas vezes com a bola ele não tinha o
o valor que era precisado, que era preciso que fosse dado a ele, né? Porque é um jogador de jogar ali de costas na frente da defesa e ditar a saída de bola, né? E o São Paulo ele passa a ser um time que trabalha muito mais com a bola no pé, apesar de não ser um time que necessariamente tenha tanta posse de bola. Só que é um time que constrói seus ataques desde trás. E aí vai outra Uhum. coisa. A linha de três, ela potencializou jogadores como principalmente o Ferrarese, que parou de jogar de lateral, né? Porque ele ficava numa posição de lateral direito que era quase um terceiro zagueiro, só que ainda era uma linha de quatro. Só que com a linha de três você potencializa o cara, porque quando ele chega à frente, ele chega como um elemento surpresa, naquelas vezes que ele pega a bola e começa a conduzir, principalmente nesse jogo contra o Inter, né? Acho que isso ficou até claro, né? Que ficava naquele Contra o 3 Fluminense também, que contra ele deu uma 2, né? assistência pro gol do Tapia também, Sim. a assistência dele. Que ficava naquele 3 contra 2 ali, contra os dois atacantes do Inter, e ele sempre tinha um zagueiro com mais liberdade, e o Ferrarese aproveita muito bem isso, é um cara técnico. Eu acho que assim, por mais que você não goste tanto, o Sabino vai ganhar chance também, jogando ali pela esquerda, muito por ter uma capacidade, né, de Mas ele condução, de passe. só joga se o Alan Franco tiver indisponível. É, não, O Alan não, Franco sim. Mas eu tô falando que eu acho que ele vai ter é os chance. nossos quatro Entendeu? zagueiros, aí só tem quatro zagueiros no elenco. Sim, O jogo contra o Inter agora não tinha um zagueiro no banco. Só sim. que tem um cara aí que vai entrar e vai ser zagueiro, que tá voltando. Quem? O senhor Luiz Gustavo Crespo vai transformar em zagueiro. Ah. Cara, ainda tem o Luz Gustavo. Porra, o Luz Gustavo é foda, hein, velho? Aí. Zagueiro, eu Pô, acho que ele e o pode foda é que eu render. achei que ele ia jogar muito bem, velho. Muito bem quando ele Mas ele veio. jogou mal não no São Paulo, não. Ah, Ele não, mas estava eu achava que jogando, ele ia jogar muito, tá inclusive, ligado? ele estava jogando muito a bola até ele falhar contra o Botafogo na Libertadores. Depois daquele jogo lá, ele parou de jogar bem. Mas estava jogando muito, inclusive. Mas ele Mas é um como retorno zagueiro ali, interessante. E eu já vou chegar até nesse assunto dos retornos das lesões. Mas só que o Luiz Gustavo, né, eu nem coloquei aqui na minha lista, né, porque acho que são óbvios os nomes, né, que tem para voltar de lesão, mas o Luiz Gustavo tá aí, né, é um deles também, e pode ser um reforço importante para esse sistema defensivo, ainda mais que o São Paulo tá vivo em três frentes, então vai precisar ter uma rotatividade no elenco. Só que voltando aqui ao que eu tava falando, né, como o São Paulo joga, então assim, é um time que constrói desde trás, com os zagueiros ativos na construção, com os zagueiros que têm capacidade de conduzir, de passar a bola e de encontrar esses meias na frente, para eles receberem, girarem e dar início aos ataques. O São Paulo é um time com tem muito apoio de jogadores por dentro. Assim, você tem os atacantes, o Luciano, principalmente, o André Silva, quando joga, descendo muito, né, para fazer a parede, para tentar desafogar o time lá atrás. E o São Paulo vai atraindo o time para o meio para conseguir soltar pelos lados. E aí que entra a importância de você ter uma linha de três. Opa, saiu da tela aqui. De você ter uma linha de três, né? Para você justamente dar liberdade de precisá-la subirem, né? Eu acho que assim, o Cedric eu não te convence tanto, só que eu sinto que com a linha de três ele melhorou, né? Não quer dizer que ele esteja jogando bem eu ou acho que ele melhorou defensivamente. Ofensivamente, não, mas eu digo que melhorou justamente por isso, porque você dá mais proteção para ele, então ele tem mais liberdade de atacar. Eu acho que assim, nas vezes que ele tenta não fazer a linha de fundo, na linha de fundo eu acho que ele vai mal mesmo, ele chega mal na linha de fundo, mas ele às vezes, quando ele tá um pouquinho mais recuado, ele ajuda a construir. E aí que entra os mecanismos de ataque do São Paulo, né? Que você tem muitas vezes o Bobadilha caindo pela direita, o Ferrarese se projetando por ali, um Ferreirinha mesmo, que faz muito esse movimento, né? Quando ele tá jogando ali Ferreirinha que tá com uma de função nova ali que eu acho que vai exato, ser segundo o auge atacante, né? dele. Vai ser o auge dele ali, jogando por dentro ali. A gente ficar muito ali preso ali pela ponta, ele por dentro ali, cortando para dentro, para a área ali, eu acho que tem futuro. Não, no jogo contra o Atlético, esse foi um ajuste tático muito interessante, né? Porque o Atlético ele fazia uma marcação. Eu até falei isso no vídeo de análise tática, né? Que o Atlético ele fazia uma marcação fechando o meio, né? Naquele 5-4-1 com os quatro jogadores do meio bem compactos, né? Para tirar aquele espaço, tanto que muitas vezes o Rodriguinho era cuspido para fora daquele espaço entre linhas ali, e ele tinha que recuar mais para receber a bola, e aí o espaço estava pelos lados. E esse movimento do Ferreirinha de sair ali da frente para ir para o lado, ele gerava muita dúvida na defesa, o que gerava vantagem para o São Paulo, né? Porque muitas vezes ele ficava no mano a mano, e aí que é o forte dele. Então, e ele tá muito bem, assim, ele tá confiante, né? Ele desce para ajudar o time na saída de bola, cai na ponta
para ir para o mano a mano, pisa na área para finalizar, e aí que entra uma questão que são as voltas das lesões, e aí é o que eu pergunto, que eu trouxe até algumas possibilidades, e é lógico que eu estou falando de Oscar e Eu tenho uma Lucas, tá? fórmula mágica. Já Perfeito. falei. Então eu vou trazer os questionamentos, então. Fiz uns questionamentos aqui. Porque, ó, seguinte, Ferreirinha e Luciano estão encaixados. Eles estão jogando bem junto. O Ferreirinha vai sair. Não, beleza. Eu tô trazendo a situação. Ferreirinha e Mas o Luciano estão Ferreirinha é reserva, encaixados. pô. Já, Mas já tá fazendo hoje. gol. Já hoje. Eu acho que amanhã vai entrar Luciano e André Silva, não vai ser o Ferreirinha. Ah, mas. Putz, eu acho que não, pô. Justamente por isso que eu falei. Por aquela Eu coisa acho que que eu ele não falei tira o André do. Silva, não. Porque o que eu tava pensando, pô, é justamente nessa. O que foi o diferencial pro São Paulo no primeiro jogo foi às vezes que o Ferreirinha saía da referência para ir pro lado do campo. Tanto que foi Sim. assim que saiu a jogada do primeiro gol. Eu acho que, pô, se ele abrir mão disso é perigoso. Perigoso. É, vamos Mas. aguardar. E aí, outra coisa que eu ia trazer é o meio-campo. O Alisson, ele traz uma combatividade, uma marcação, um ataque ao espaço quando o time tem a bola, que eu acho que pode ser importante para o São Paulo, principalmente para vários cenários de jogo que o São Paulo precise de mais poder de marcação, especialmente no meio campo, contra um Flamengo, contra um Bahia, contra um Cruzeiro, Uhum. contra um Botafogo. Então, Tá tudo no meu plano aqui, tudo alinhado. aí é o que Plano de eu. jogo. Onde entra o meu questionamento. O Lucas, primeiro, não pode ficar de fora. Aqui, não tem como. Não tem um mundo onde o Lucas seja reserva desse time. E aí eu pergunto, na vaga do Ferreirinha, é o primeiro questionamento que eu te solto. Eu acho que sim. Eu acho que é na vaga do Ferreirinha, ele é de segundo atacante. O que tu acha? O ataque tem que ser Luciano e Lucas. Mas o Lucas nessa, do Ferreirinha ali, segundo atacante. Sim. O Ferreirinha, no caso, o Ferreirinha e André Silva, no caso. Um dos dois. É, Sairia para isso, trás isso, isso. do Lucas. É, exato. E aí, o que eu pergunto? O outro nome é o Oscar. E o Oscar vai jogar de 8, de 10. Se ele joga de 10 no lugar do Alisson ali, que é onde o Alisson tem jogado os últimos jogos, né? Que não é necessariamente um 10 pifador, mas é um cara que tá nessa posição. Só que o Alisson, igual eu falei, ele traz outras características que o Oscar não traz, só que o Oscar tem uma criatividade que o Alisson não tem. Ele não tem o mesmo, entrega sem bola. Mas criatividade, a gente sabe que não tem nem briga. E aí é uma famosa dor de cabeça boa, e eu quero saber qual que é a sua fórmula, meu amigo. A minha Como é que você fórmula é encaixa esses nomes? Rafael no gol, né? Não tem segredo. Mais uma vez, muito importante É a na fórmula vitória do contra o Tetra? Internacional. Sim. Perfeito. A zaga, os três ali estão fechados, jogando muito. O que o Arboleda vem fazendo com o Crespo é surreal. O Alan Franco jogando bem, dando saída de bola com o Ferrarese. Aí na ala direita vai ter que ser o Cedric, né? Pelo menos até chegar alguém, se é que vai chegar. Na ala esquerda, o Endel. E aí, tendo o Endel e Cedric, dá para fechar mais o meio-campo ali. Marcos Antônio na volância. E aí, dependendo do jogo, Bobadilha ou Alisson. Oscar Armando, de 10, Luciano e Lucas no ataque. Hernan Crespo, campeão da América em 2025. Então passa limpo aí de novo. Só Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Cedric e Marcos Antônio. Aí depende do jogo. Bobadilha ou Alisson. Ainda tem o Pablo Maia voltando, né? Oscar de 10. Mas eu acho que o Pablo Maia vai perder espaço legal nesse time. Eu não sei. O Eu Crespo acho, não, eu aparenta. acho que perder espaço, eu Eu digo, acho que tipo o assim, Crespo eu acho que aparenta ele vai ser a gostar mais reserva. dele do que do Alisson, por exemplo. É, pode ser que sim, pode ser que sim. O Wendel na esquerda, Oscar de 10 e Lucas e Luciano na frente. São Paulo, Perfeito. tetracampeão da Liberta. Tá lá. Só que aí é o que eu te pergunto. Tu não acha que, tipo, o Oscar, tu tira um Ferreirinha, tu tira o Alisson. Lógico que, igual eu tô falando, em qualidade técnica não se discute. O Oscar e o Lucas são muito melhores do que qualquer outro jogador do elenco do São Paulo. Pô. Não é só que esses dois. Mas, tipo assim, a entrega sem bola e
Inclusive, a marcação do Crespo, eu ia até entrar nesse tema aqui, que é uma diferença na postura que o São Paulo tem defensivamente no jogo. É um time que marca num bloco médio, só que tem um gatilho de pressão muito forte, né? Que os times saltam, né? Muitas vezes, quando a bola entra ali na lateral, né? O Alisson salta, ou o Ala, né? Salta para formar encaixes individuais, aí o São Paulo Então, sufoca. E o São Paulo vence muitos duelos, né? eu acho que Tanto vai ter uma que, rotatividade muito grande dos laterais, dos alas, no caso. Tipo, sim, se ele entrar com Bobadilha, Marcos Antônio e Oscar, tem que eu ser o acho que. Enzo. Então, acho que vai ser o Enzo Dias. E aí você tendo o Enzo Dias, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese e Cedric para defender, já dá. E o Bobadilha marca e o Marcos Antônio faz seu papel. Então, acho que já dá para compensar. Dá uma E o, sustentação, né? e o Luciano, querendo ou não, o Luciano ainda é muito voluntarioso pro time. Ele faz, tipo, ele Sim, consegue marcar. E aí, tipo, o Zubeldia colocava o Oscar para jogar muito de volante. O Oscar tava se entregando como volante, mas eu não gosto dele naquela posição. sim, E aí, como eu falei, depende do jogo. Por exemplo, agora temos umas oitavas de final contra o Atlético Nacional. O Oscar não vai estar disponível. Mas se ele tivesse, eu acho que é um jogo que eu jogaria com o trio. Oscar, Marcos Antônio e Bobadilha. Agora, contra o Botafogo, por exemplo, eu já colocaria o Alisson, talvez no Bobadilha, ou colocaria o Enzo no lugar do Wendel. Vai depender. Mas o bom que temos opções. Bom que temos sim. opções. E como eu falei, ainda tem o Pablo Maio. O Pablo Maio eu acho que ele faz uma função muito importante ali de volante. É, Joga bem. defensivamente, ele é o melhor das opções do São Paulo. Então, o Bobadilha, o Pablo Maia joga bem. E agora tem o Rodriguinho voltando também, que vai ganhar mais chance, armando ali. Então, o Oscar, que não tinha um substituto, que até então o substituto do Oscar, o Luciano, que não rendia na função de camisa 10, agora tem o Rodriguinho. E agora ele começou a colocar o Lucas Ferreira de volta, o Ferreirão, ali Sim. para jogar. É, eu vi Então, que ele assim, falou na entrevista que o Lucas Ferreira vai vai ser a naturalmente mesma coisa do ganhar. Ferreirinha. Vai jogar de segundo atacante ali, Uhum. vai aproveitar mais. Lamento, porque tipo, um jogador que eu tenho certeza que ia render muito com ele era o Rian, que machucou. Acho que Perfeito. o Rian seria muito útil, mas como não temos ele, é usar o que tem e tem opção. Eu acho que Pô, tem. o que falta para o São Paulo hoje, talvez ali assim, é lateral direito. Sim, Mas tenho que me apegar e acreditar no Cedric, senão acho que o Mike ainda não está pronto ainda, é um garoto. Então vamos com fé. perfeito. Mas, assim, é porque a única discussão que eu traria, né, que eu já comecei a trazer dessa questão defensiva, que o São Paulo pode perder, porque, assim, igual eu falei, o São Paulo ele tem essa marcação que ela é bem agressiva. O São Paulo é um time que trava muitos duelos, é o segundo time que mais roubou bolas no Campeonato Brasileiro, com 203 roubadas de bola. Quarto time que mais roubou bolas no texto de defesa. É o terceiro time que mais roubou bola no texto do adversário, 41 roubadas. Então, o São Paulo é um time que, que vence os duelos. E aí, tipo, e aí o que eu te falo é, como torcedor do Santos, e é lógico que é outra proporção. Porque o sistema defensivo ali, os defensores, né, é um por um. Se você for comparar, o do São Paulo são muito melhores que os do Santos. A dupla de zaga nem se fala ali, o miolo. Só que quando o Santos, por exemplo, joga com Rolês, Neymar e Tiquinho, você já sente muito. Assim, você ter três jogadores que não defendem tanto, não voltam tanto. O Rolês até tem voltado mais nos últimos jogos, só que é muito difícil, cara. É muito difícil Então, tentar. mas aí eu acho que o Neymar, por exemplo, e o Tiquinho menos, mas eles não são tão voluntariosos para defender. O Neymar nem consegue mais ser esse cara voluntarioso para defender. Acho que o Lucas, ele já tem essa entrega mais que ele Não, teve. eu O também Oscar acho que também. que eles podem até assim, tentar mais. Com certeza, eu acho que tentar, eles vão tentar mais que o Neymar. Só que a minha pergunta é, assim, o Oscar até menos. Só que o Lucas, ele vai conseguir? Ele vai ter essa entrega, essa intensidade? Eu acho que o Oscar vai ter essa intensidade maior que a do Lucas. É, então, eu também O acho. Oscar já mostrava isso jogando com o Zubeldia, Eu também acho. entendeu? E o Luciano, não preciso falar, o Luciano já faz isso naturalmente. Dá carrinho, volta, marca. Mas você não vê nenhum cenário de jogo, tipo assim.
confronto específico que o. Então, falei específico, o... mas eu acho que ele Não, muito não, é porque difícil. você botou a dúvida mais ali no Alisson e no Bobadilha, nos alas também, né? Eu acho É, que ele não abre mão dos dois, não. é. Os dois Não, não, saudáveis, mas aí eu diria do trio. Luciano. então, eu acho que ele não abre mão dos dois, não. Saudáveis, ele Não, pode não. abrir mão do Ah, Luciano. é perfeito, Mas do perfeito. Oscar e do Aham, Lucas, eu acho que ele não abre mão, não. perfeito, Se os dois perfeito. Não, estiverem não. bem, acho muito É porque às difícil. vezes é o que eu ia falar. Você talvez possa compensar tirando o Luciano. Só que aí, E lógico, o Crespo, você perde na questão de preenchimento de área, porque quando eu falo tirar o Luciano, seria para botar, sei lá, um Alisson da vida. Só que aí o Alisson vai voltar a ser ponta? Não dá. então, eu não sei também se o Crespo, pelo menos até desde a época que ele foi do São Paulo, ali ele não, nunca jogou sem um referência lá na Pois é, frente lá. pois é. E eu acho que ele não Mas, abre mão do Oscar, não. Eu eu acho que o Oscar vai acho. ter uma função diferente ali. Talvez ele troque, tá ligado? Talvez ele coloque o Oscar, na hora de marcar com a bola, o Oscar vira um 10, mas para marcar o que o Alisson faz hoje, talvez ele coloque o Marcos Antônio ou o Bobadilha para fazer o que o Alisson faz hoje. E aí ele recua mais o Oscar para defender e para atacar o Oscar já vai para 10. Perfeito. Sacou? Aham. Ah, não. Mas essa é a parada, pô, que é uma dor de cabeça boa, pô, tá ligado? Ó, o São Paulo vai se dar o luxo de ter uma dúvida de quem escalar e porque são bons jogadores, né? Tipo aquela dúvida, sei lá, do Santos. Ah, quem que eu boto na zaga hoje? Eu tenho quatro pereba aqui. Tu É. joga os coletes pro alto e quem pegar, pegou. São Paulo não, São Paulo é uma dúvida, pô, boa. E isso aí é boa notícia, é só boa notícia dos tempos ruins. Infelizmente, parece que Amém. passaram Amém. lá no Morumbis, né? E agora, rapaziada, finalizado o assunto São Paulo, vamos entrar agora nos duelos da Copa do Brasil, nos jogos de volta. A gente TDB. fez a prévia dos jogos de ida, falamos na semana passada, as nossas expectativas para todos os confrontos, algumas coisas se confirmaram, outras não. Eu expliquei isso no Decifrando a Partida, que eu fiz tanto a parte um como a parte 2. Se você não assistiu, também assista, é muito legal aí. Você já tem a ideia do que vai acontecer nesses confrontos de volta e a análise do que foram os jogos de ida, eu dou uns pitacos do que vai rolar. Mas agora vamos fazer a prévia dos jogos de volta, decisão, semana de decisão. Então, vamos começar aqui com Fluminense e Internacional. O Fluminense foi lá no Beira-Rio e venceu o Inter, tá? O Inter que não vem nada bem, o Fluminense também não vinha nada bem. O que Só vai que brigar para cair Internacional. já começa assim? Sim, o Polêmico? Fluminense Renato Gaúcho está classificado para as quartas da Copa do Brasil. Essa é a tua expectativa pro jogo? 2-0 Fluminense sem sustos. Jogo fácil. Vai sair um gol no primeiro tempo ali no comecinho. Para tranquilizar já? E no segundo tempo aquele banho-maria, escanteio, Everaldo de cabeça. 2-0 Perfeito. Fluminense. Que fase do Everaldo, inclusive, hein? Meteu gol Sim. no final de semana de novo contra o Grêmio. E errou um pênalti no mesmo jogo. Ele tá pras picas, filho. Ele é diferente, né, mano? Mas, É. pô, minha expectativa para esse jogo, pô, é pelo lado do Inter, que precisa do resultado. Eu acho que é apostar mais naquilo que estava fazendo no primeiro tempo contra o Fluminense, que era aproveitar os pontas caindo por dentro ali, gerando a superioridade numérica no meio para atrair o Fluminense e liberar os lados do campo, que aí que é o forte do Inter, né? O Bernabé de um lado, o Aguirre do outro, muita força, né? Muita força nesse ataque à linha de fundo. Só que o Inter tem que tentar dar um jeito de proteger o Bernabé esse jogo, cara. Não Né? E a dá. dupla de volante tá muito mal, pô. Tá mesmo. Bruno O Henrique e Thiago o Thiago Maia e Maia. Bruno Henrique não tá dando pra jogar junto, pô. E o Roger não troca. Porque o Não Thiago Maia, troca. o melhor momento dele no Inter foi jogando justamente na posição do Bruno Henrique. Eu não gosto quando o Thiago O Maia joga Roger mais vai morrer recuado. abraçado com isso. Porque se ele O perder Fernando hoje, faz muita falta, velho. e se ele perder amanhã, ele será demitido do Internacional. O Fernando faz muita falta, velho. Muita falta, velho. Muita. O...
E o Inter ele tem que tentar dar um jeito de consertar essa questão da proteção dos lados do campo, porque igual eu falei, não dá para o Inter ir tão exposto do lado esquerdo ali, principalmente, né, ali nas costas do Bernabé, né, que para mim o duelo decisivo do primeiro jogo foi Bernabé contra Serra. E eu colocaria Hércules contra Alan Patrick também, porque foi outro encaixe individual que teve no jogo e o Hércules foi muito bem. Só que esse do Serra com o Bernabé foi mais bizarro, pô. O Serra ganhou todas do Bernabé, todas, todas. E assim, e foi um duelo, né? É um encaixe que é favorável para o Serra, né? Tipo, é difícil achar um encaixe favorável para o Serra, mas o Bernabé é justamente por conta da estatura do Serra. Ele é um cara muito forte, ele é um trator, né? Ele é um tanque, o Serra. Ele não tem muita técnica. Só que ele tem físico, ele tem velocidade, então ele ganhava, ele botava na frente, cara. O Bernabé batia nele, dava pena do Bernabé. Então, assim, o Inter, a respeito do que fez contra o São Paulo, por exemplo, a linha de três pode ser interessante. Só que aí como é que você acomoda isso lá na frente? Porque, tipo, você vai descer, recuar o Alan Patrick para ele jogar, sei lá, num 5-2-3, né? Com uma linha de 5, o Carboneiro e o Wesley, o atacante ali, o Borré, com o Alan Patrick e mais um volante ali. Só que quando o Alan Patrick virou volante no primeiro jogo, o Fluminense perdeu, o Internacional, perdão, perdeu um meio de campo. O Fluminense começou a ganhar todas as segundas bolas. Inclusive, eu acho que foi um erro do Renato de não ter tentado ali mais uma espetadinha no final do jogo, ser um pouquinho mais agressivo, porque tinha espaço e podia já ter matado o confronto. Mas Uhum. eu acho que esses são as minhas expectativas, principalmente pelo lado do Inter, que é quem precisa do resultado. E o Fluminense, cara, manter do que tá fazendo, assim. O Fluminense foi um time que correu poucos riscos, perdeu pouco a bola perto da sua área, porque fazia muita ligação direta, o que não era uma coisa ruim, porque o Everaldo tava ganhando todas e os meias, como sempre, do Fluminense, muito físicos, né, muito intensos, preenchem muito espaço, né, e sempre chegavam para a segunda bola, e aí rapidamente ligavam o Serna nas costas do Bernabé. É interessante também ao explorar os dois lados, né? Porque às vezes fica um pouco óbvio jogar nas costas do Bernabé, então explorar as costas do Aguirre também, que sobe muito. Então, mas eu tô com você nessa. Eu acho que o Fluminense passa sem muitos sustos. Mais alguma coisa sobre esse confronto? Não, senhor. E agora, que eu quero te ouvir um pouquinho mais. São Paulo, tá ao contrário, né? É Atlético e São Paulo, né? É lá na Arena da Baixada, né? Mas e aí, Jaime? Vocês tomaram um golzinho no final do jogo ali que deixou o confronto É um aberto. jogozinho que complica, né? Mas confiança. Eu acho que São Paulo ganha lá. O time do Cap tá muito mal. O problema do Cap não é nem o Cap fazer o gol. O problema é que o Cap não consegue ficar um jogo sem sofrer gol. O Cap tem a pior defesa da Série B. A pior da Série Então, B? o problema, eu tenho essa informação. Deixa eu só confirmar. Não, Mas não, eu acho que pode ir falando, eu pesquiso aqui pra você. Cap, o Cap leva muito gol, pô. O Cap leva gol todo jogo. O Atlético Paranaense está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4 da Série B. Então, assim, pô, é só uma tragédia. O São Paulo não jogar nada e o Atlético jogar tudo que não jogou até agora no ano. Então, eu converso com meu amigo que torce pro Atlético Paranaense e ele mesmo fala, pô, velho, acho que a gente não vai subir, tá complicado. E o Odair Helma já tá pressionado lá para ser demitido também. Então, acho que o placar mais certo é a vitória do São Paulo, né? Que o São Paulo vai passar, o São Paulo ganhar o jogo. Acho que para mim, é o que vai acontecer. Mas, tipo assim, por ser no sintético lá, tu não acha que é um fato a mais e o São Paulo historicamente tem uma dificuldade de jogar lá na arena, assim, Mas o às São vezes, sei Paulo lá. nunca enfrentou um time tão ruim do Atlético, eu acho também. Perfeito. O Cap tem a terceira pior defesa da Série B, tá? Vou deixar Terceira? claro. É, Nossa, inacreditável, né? Tá em que pois lugar? é. Vai tá, tipo, da parte de baixo, né? 11º, se não me engano. No primeiro. 11º, né? Pô, É. cara, eu acho que assim, o Atlético. Eu achei só muito inofensivo no primeiro jogo para trazer muita preocupação do São Paulo. Eu acho que o único momento que eles começaram a se engraçar mais ali foi quando
Viveiros Entrou o entrou. Zapelli, né, e o Viveiros, principalmente porque a estratégia no time do primeiro tempo era baixar o bloco e tentar sair por baixo, só que sair por baixo com Juliano e Patrick você esquece, porque você não tem dinâmica, você não vence duelos, você não sustenta ninguém no corpo, você não tem intensidade, você tem uns jogadores que um dia ali, o Juliano, até um pouco mais assim, quando a bola chega no pé, o Juliano não dá um passe erradíssimo. O negócio dele é que ele não consegue dominar a bola. O cara sempre chega antes. Então era um meio de campo lento, que não conseguia sair rápido, não tinha jogador para conduzir a bola, sair carregando ela e ganhar campo. O atacante não era de velocidade, era um atacante de referência que recebia chutão. E quando recebia chutão, não ganhava uma. Os zagueiros de São Paulo ganharam todas dele. Aí, quando, igual você falou, quando entrou o Viveiros, o time começa a ganhar mais duelos, tem um pouquinho mais da bola ali no campo de ataque, e aí assim, o Zapelli também, hoje um jogador mais dinâmico que o Juliano. Mas assim, cara, E eu acho por que favor, Pode falar, pode falar. não coloque o Jandrei, pelo amor de Deus. A não ser que vá para os pênaltis. Jandrei nos pênaltis até que dá umas coisas boas a nós. Mas 90 minutos, por favor, zero Jandrei. Zero, zero, Posso zero. falar, é o joguinho com cara de pênalti, viu? Isso aí. Que Se o não. Atlético fazer Acho um que... gol. Não, eu acho que não vai, não. Mas assim, é aquele que você fica. Mas teremos mais pênaltis do que podemos imaginar nessas oitavas aí. Perfeito. Acho que sobre São Paulo e Atlético é isso. Eu acho que São Paulo é favorito, mas o gol no finalzinho deixa o Atlético vivo, né? O estádio vai estar lotado, provavelmente vai estar uma atmosfera foda lá na Arena da Uhum. Baixada. Mas eu acho que São Paulo passa. Já me acompanha nessa. Então vamos para o próximo confronto. Retrô e Bahia. Pô, tem briga, pô. Tem briga. Pergunta aí. Tem jogo, tem chance de dar merda? Eu acho que há possibilidade de dar merda. Não dá. Acho que não Tu vai dar, acho sabia que o, que vai dar tu, empate sa- esse jogo, só para deixar tu claro. sabia que o Retrô tá na zona de rebaixamento da série C? Sim, É o sim. penúltimo colocado da série C. Com 15 É. jogos e apenas 3 vitórias. 6 gols marcados em 15 jogos na Série C, sendo o pior ataque da competição. Meus parabéns aí ao Retrô. E ao Bahia, que tu conseguiu tomar 2 gols pro Retrô, né? Tô brincando, acho que o Bahia vai chegar forte. Mas é o jogo da vida dos caras também, né? Tem que ser dito. Né? Assim, eu acho que o Bahia é uma coisa, parada parecida com a do São Paulo, né? Lógico que hoje o Atlético Paranaense ele é um adversário mais difícil que o Retrô, só que foi muito de um relaxamento do Bahia, e no Bahia ficou até mais escancarado isso, que foi assim, o Bahia abriu 2-0, relaxou, tomou um gol. E assim, o gol, né, inclusive, é um defeito que eu não entendo como é que o Bahia não corrige, cara, que é o gol. É inacreditável tanto que os goleiros falham, porque passa daquele ponto é perseguição. Cara, eles estão custando pontos pro Bahia no Campeonato Brasileiro, estão custando vitórias, estão custando derrotas, assim, estão custando pontos perdidos, pô, ao Bahia. Isso tem que ser corrigido, e contra o Retrô foi a mesma coisa. Na única vez ali que o Retrô subiu a marcação, o goleiro entregou a bola no pé do cara, pô. Então, acho que assim, a única chance, se é que ela existe, do Bahia se complicar é, sei lá, numa dessa aí, campo esburacado, o Bahia não consegue rodar a bola direito, sente a pressão, tu tá mudo. Acho que até que o campo é bom. Geralmente o Retrô manda na Arena Pernambuco os Ah, jogos. então aí favorece ainda mais o Bahia, né? Isso que é foda, o campo bom favorece os caras. Mas esse aí eu Mas o nem nosso. vamos gastar. Pode falar, pode falar. Não, a escalação provável do Bahia aqui: Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier e David Duarte, Iago, Caio Alexandre e Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Kaique, Cauli e Lúcio Rodrigues. Então ele tá poupando vários Time, jogadores. time praticamente reserva. É, então. Os caras são parecidos com a do primeiro jogo, inclusive. Acho que. Qual que é a defesa? É isso?
Cauli, Gabriel Xavier, David Duarte, Reserva. Gilberto e Iago. Não, não, o Iago é reserva e o Gilberto não tem jogado muito bem os últimos jogos, não. E o David Duarte é titular. Aí o Caio Alexandre volta, né? Porque no primeiro jogo foi o Aham. Acevedo, que foi o volante. Inclusive, para mim, tinha sido o melhor meio-campista, porque o Michel Araújo e o Nestor jogaram mal o primeiro jogo. O Cauli também virou reserva também, mas. É, cara, o Bahia vai ganhar. Não vamos perder muito tempo nisso aqui, não, né? Por favor. Vamos pro próximo confronto aqui. Aqui eu acho que tem chance de dar merda, viu? Chance E eu já te legal, legal de dar falei merda. que é amasso do Cabuloso amanhã. Quanto? Já te falei, 3-0 Cruzeiro amanhã. Sem sustos. Sem, tá todo mundo botando muita pica nesse CRB aí, eles vão decepcionar. Mano, mas eu acho que a minha questão não é nem o CRB por ser o CRB, porque, lógico, sei lá, às vezes ali o zagueiro dá uma ramelada, pô, entrega a bola no pé ali, fura uma bola, uma coisa assim, e a coisa da limitação técnica, e o Cruzeiro vai lá e goleia o jogo. Lógico. Só que assim, pensando que o CRB vai se defender como defendeu no primeiro jogo, e o goleiro deles tem sido muito, muito decisivo, o Matheus Albino, que fez uma eliminatória espetacular contra o Santos já, e fez um grande primeiro jogo, foi o melhor jogador do primeiro jogo contra o Uhum, Cruzeiro. Só que eu acho que tem um fator de Cruzeiro contra time retrancado, cara. O Cruzeiro é um desses casos muito curiosos de time que joga melhor contra time bom, pô. Contra time de ponta. Porque são os times, mas não é tão loucura, porque são os times que dão campo pro Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que gosta de jogar na transição, sendo vertical, um time que contra-ataca muito. Acho que, se eu não me engano, é um time que mais contra-ataca no Campeonato Brasileiro e um dos times que menos troca passe, um time muito direto, que gosta do espaço para acelerar. A gente viu o gol do Caio Jorge, o gol do Matheus Pereira, né, com a jogada do Caio Jorge contra o Botafogo, pô, absurdo que foi. Tipo assim, é ele arrancando com espaço para correr. O Cruzeiro, ele não olha nem para trás, é para frente. Só que contra o CRB, eles vão pegar a bola lá atrás, eles vão olhar para frente, tem um muro, um ônibus estacionado na frente da área. E os caras vão falar: se vira aí para criar chance. E aí talvez, né? Não falando que vai, né? Mas talvez role aquilo que rolou no primeiro jogo, que é o Cruzeiro ficar chuveirando bola na área e ficar dependendo de alguém vencer um duelo aéreo ali, a bola sobrar, um chute de fora da área, algo assim, porque o Cruzeiro teve dificuldade para criar contra o CRB no primeiro jogo. E uhum. tem contra times que se fecham muito, né? Aguardo sendo nos próximos capítulos, então. Para mim, 3-0 Cruzeiro. Esse aqui eu vou de 0-0. 0-0. Posso falar? Eu não ia apostar em nenhuma zebra aqui. Mas essa aí é o único que eu vou. O CRB passa nos Hum. pênaltis. E aí é só. E tá tranquilo pro meu cabuloso. É foco total no brasileiro, irmão. Foco total. Pra É. vencer o mal. Pra vencer o mal. Se Deus quiser, o Cruzeiro vai ser campeão. E não vai deixar Flamengo e Palmeiras ganharem mais uma vez. Por Amém que o favor, Palmeiras não cabuloso. ganha. Por favor. Agora, falando em Mengão, falando no malvado, vamos falar dele com outro time de Minas, que não é o Cruzeiro, mas venceu também, assim como o Cruzeiro, o Flamengo. Só que no jogo de ida, 1-0 gol de Coelho. O Atlético Mineiro leva vantagem para Minas Gerais. E aí, qual que é a sua expectativa? Porque esse, Acabou de eu acho sair, né, que que o Luiz Araújo e o Bruno Henrique estão fora do jogo, não vão pro jogo. Luiz Araújo tá fora? Ele quem? Tá, ele e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique eu vi que tinha machucado a posterior, né? O Luiz Araújo também tá fora. Eu acho que esse aí é o primeiro penal que teremos. Acho que esse jogo vai para penal. E o nosso Flamengo irá ganhar nos pênaltis. É, cara, esse jogo é difícil, velho. Porque, tipo assim, A não ser eu que o acho que Hulk esteja É, encapetado. é porque o foda é o E uma seguinte, se no informação, primeiro. Pode falar, pode falar. o Flamengo nunca reverteu desvantagens fora de casa e mata-mata em sua história. E nenhum mata-mata. É, fora de casa.
Bizarro, cara. Sempre que perdeu o primeiro no Aham, Maracanã, não conseguiu reverter. perfeito. Se Deus quiser, vai continuar assim. Mas agora, falando sério agora do jogo, eu acho que o desafio tá do lado do Flamengo de. Porque, assim, para mim, o Atlético Mineiro talvez tenha tido a melhor estratégia defensiva que um time aplicou contra o Flamengo esse ano. E a gente já tá vendo essa busca maluca por alternativas para frear o Flamengo. E já tivemos times fazendo coisas diferentes. Por exemplo, o Vitória, ele defendia o tentou defender o Flamengo lá no jogo, foi muito difícil, né? Se não me engano, foi 2-1 lá no Barradão esse jogo, que foi num 4-3-2-1, que o time tentava nesse 3 e nesse 2 fechar o meio de campo do Flamengo, numa marcação mais por zona. Não deu certo. O, o Santos não é que não deu certo, mas assim, tomou 2 gols, só que o Flamengo teve dificuldades nesse jogo. Contra o Santos fechou no 4-4-2 e com encaixes diferentes, uma marcação mais por zona também, com jogadores vencendo duelos individuais, só que deu certo também. Só que eu acho que de todas a melhor foi essa do Atlético. Esses encaixes individuais que deixa um zagueiro sempre sobrando lá atrás para ter sobra na última linha, né? Sempre ter um zagueiro ali na cobertura para fazer as correções de quando você tiver perder um duelo ali, mano a mano, né? Mas só que a questão é o Atlético foi muito bem nesse duelo mano a mano. O Lianco foi muito bem contra o Pedro. O, no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Porque na Copa do Brasil o Arrascaeta não joga. O Alan Franco foi muito bem contra ele. Assim, vários e vários duelos no meio de campo ali, o Atlético marcou muito bem. Só que a chave para mim, pro Flamengo, tá justamente nesse jogador, o Arrascaeta, que é ele jogar melhor do que ele jogou no jogo contra o Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que no mano a mano ele é um jogador com essa capacidade de decidir o jogo. E outro nome que eu trago é o Samulino, porque o Flamengo, eu acho que ele arriscou no primeiro jogo, arriscou muito pouco jogadas de mano a mano, de drible, assim, do cara pegar a bola na ponta e tentar rabiscar. E muito disso prejudicado pela escalação do Filipe Luiz, eu achei. Porque o Varela não foi tão incisivo no ataque, o que deixava sempre o Matheus Gonçalves contra dois defensores do Atlético. E do outro lado, o Luiz Araújo estava jogando de perna esquerda na esquerda. Então ele só tinha o drible para o fundo. Ele não tinha aquela opção de trazer para o meio para bater. Então eu acho que o Samolino, eu escalaria também o Luiz Araújo caso estivesse disponível na direita, né, para você ter essa opção. Só que o Samolino ele traz isso do lado esquerdo, né, cara? E Uhum. ele vai ser importantíssimo para o Flamengo justamente nesse duelo mano a mano para ele desequilibrar nesse duelo individual. E pelo lado do Atlético, cara, é aproveitar o espaço nas costas dos laterais, principalmente caso o Emerson Royal jogue ou o Varela, né? Porque eu imagino que o Alexandre vai jogar e com o Alexandre jogando é a tendência que o lateral direito apoie mais, né? O Alexandre fica mais, então aproveitar o espaço nas costas ali do lateral direito, com Coelho, com Rony, com jogadores de velocidade, tentar ser eficiente no ataque. E lá na defesa é vencer os duelos, cara. Não tem muito o que fazer. São duelos individuais que o time cria ali e você tem que vencer eles e se manter atuada. O Atlético Mineiro pode sim vencer. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Flamengo vai conseguir essas soluções, porque tem um elenco muito vasto, tem muita opção, tem jogadores de um nível muito acima, então eu acho que o Flamengo irá vencer, irá reverter e vai se classificar. E você, mais alguma coisa sobre os Perfeito. confrontos? Acho que os confrontos irá passar muito pelo que o senhor Pedro e o senhor Hulk estará para o game. Se o Hulk tiver encapetado, fica mais complicado para o nosso Flamengo. Pô, aquela bola que ele furou no primeiro jogo, se cai no pé dele agora, Então, não furou, não. então, Exato. é isso. Então, sobre Atlético Mineiro e Flamengo foi isso. Seguindo aqui para o próximo confronto. Esse aqui eu acho que ele é um pouquinho mais rapidinho, né? O Red Bull É Bragantino dois contra a o um Botafogo. Bragantino, sem sustos. Não, esse aqui eu acho, por mais que tenha perdido para o Cruzeiro, foi uma atuação bem decepcionante. Pô, eu acho muito improvável o Bragantino reverter uma diferença de 2 gols contra o Botafogo, que é uma defesa tão forte, né, velho? Então, mesmo sendo lá na Bia Bichedi, eu acho muito, muito improvável.
Eu não vejo o Bragantino também com tantas armas para machucar o Botafogo. E a questão é: o Bragantino vai ter que subir as linhas, vai ter que marcar lá em cima, vai ter que atacar com muita gente, e aí É, vai deixar espaço para o Botafogo. E o Botafogo, contra-atacando, a gente sabe da qualidade que eles têm, né? Então eu acho muito, poupa muito tempo. difícil. Esse aí é o famoso poupa-tempo, exatamente. E aqui, outra. Aí eu já te pergunto, outra possibilidade Aí é minha de zebra da de um rodada. grande se lascar? É, Fernando Diniz, filho. Vai. O CSA vai passar nos pênaltis. Dessa vez, nos pênaltis não terá Léo Jardim. Então, se for para os pênaltis, o CSA irá passar. Putz. Nada mais Fernando Diniz do que ser eliminado por CSA. Véi, esse é um confronto que eu tô na dúvida. Tô na dúvida, porque CSA, mano, não é nada demais. Nada demais. É nada demais mesmo. É um time bem do comum. Que fez uma estratégia que acho que provavelmente foi o. Eu até falei isso no vídeo que eu fiz sobre os confrontos de ida. Que o CSA ele foi provavelmente o bloco de marcação mais baixo dos jogos de ida, pô. É um time que recuou muito. E justamente porque fazia parte da estratégia do time, e aí que, por mais que eu não acho que seja nada demais, eu acho que eles acharam uma fórmula interessante ali para tirar o Vasco da zona de conforto, que é, eles baixavam as linhas e falavam: Hugo Moura, Lemos e João Vitor, Uhum. vocês vão ter todo o João espaço do Vitor que mundo e não joga toda. agora, né? Então deve entrar um É, zagueiro pior do que o João Vitor. exato. E aí a estratégia Preocupa. do CSA foi basicamente falar: toma a bola pra você aí. Vocês três, vocês fazem o que vocês quiserem. O resto aqui não vai ter espaço. Aqui na frente da área não vai ter espaço. Por mais que o Vasco ainda tenha criado situações pelos lados do campo, especialmente quando o Vasco conseguia fazer aquela sobrecarga, invertia, o Paulo Henrique pegava o corredor aberto, acelerava. Assim o Vasco criou algumas oportunidades, né, de gol, mas tenham sido raras. Só que os jogadores que mais tiveram a bola foram justamente esses três, e aí que é uma capacidade, é uma Abaixo. limitação, né? Limitação altíssima, né? A limitação e a capacidade baixíssima, né? Igual você falou, Uhum. de jogar com a bola. Pô. São caras muito pouco técnicos, assim. O Thiago Mendes tem que desesperadamente ser essa solução para o Vasco como primeiro volante, porque o Hugo, eu já não acho que seja lá um jogador de nível de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, e ainda mais fazendo isso que o Diniz pede de tipo, saída curta. Então o Hugo ele vai ser como primeiro volante, o cara, o primeiro homem à frente da defesa. Ele vai ter um Uhum. papel vital nesse time, tipo, é um cara que não pode errar. E o Hugo tem uma capacidade técnica muito baixa, pô, muito baixa Uhum. mesmo. Então, assim, até nesse jogo eu já entraria com o Thiago Mendes para dar uma capacidade de passe melhor. Mas Vai o ser um cara senhor que vai ver Thiago mais a Mendes está bola. inscrito na Copa do Brasil? Pois é, ele não jogou por nenhuma outra equipe, pô. Ele Mas ele pode ser jogou a inscrito. ida? Jogou, que ele virou zagueiro depois, se eu não me engano. Ah, então é isso. O, o Coutinho precisa jogar bem esse jogo, porque, igual eu falei, eu acho que o Nuno Moreira ficou muito, muito sobrecarregado no primeiro jogo, como esse único articulador do time ali mais avançado, né? O DVD, muito mais de um ponta de velocidade do que um criador de jogadas. Então, o Coutinho vai ser importante para dar mais suporte ao Nuno aí nesse jogo que vai ter poucos espaços ali perto da área. Só que eu acho que a tendência, por mais que tenha possibilidade sim do Vasco complicar, eu acho que passa do CSA, sim, cara. O CSA Você se falou aí mostrou dos erros aí. O Vasco é o time aqui que eu tô vendo que leva mais gols por erros individuais na Série A. justo. Tipo, time que mais tem erros que levaram a gols do adversário. Uhum. Escalação É, aqui: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Lemos e Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Provável então, a questão escalação. do Coutinho aí com o Nuno Moreira é o que eu falei, de suporte. Só que o Hugo, nossa, esse trio aí, pô, que eu falei que é o trio que o
CSA fez questão de dar espaço, né? Uhum. Ele ganhou reforço agora, né? Sai João Vitor e entra quem? O Lucas Freitas? Lucas Freitas. É isso aí. Boa sorte aí aos vascaínos que estarão em São Januário. Mas, dito isso, o Vasco vai fazer um golzinho. Assim. Vai ter alguma hora que de tanta bola jogada na área ali vai sair um gol. E aí depois o CSA vai sair pro jogo e o Vasco ganha de 2-0. Esse eu estou cravando, meu Vascão passará. Se vai chegar muito além disso depois, eu não sei, né? Mas vai passar. E agora o último confronto das oitavas de final que vamos falar aqui é justamente o derby paulista, Tem informação Palmeiras e também, hein? Corinthians. De agora há Opa, e pouco. se a informação aqui tem prioridade, traga. Treino de hoje à tarde, último treino antes do derby. Memphis Depay e Félix Torres quase saíram na mão durante o treino. É sério? Sério, o diretor teve que intervir e separar e acalmar os ânimos. Puta merda, eu preciso pesquisar isso. É bomba ao vivo, é. Quem sabe Globo faz ao vivo, né? Esporte. Globo Esporte. Cadê? Só para Acabei de deixar ver, claro. discutem treino antes do derby. Que é isso? O Delícia, Fabinho velho. Que Soldado teve delícia. que entrar em campo. Sim, senhor. Cara, deixa eu só ver se tem um contexto aqui. Houve bate-boca entre Félix Torres, imediatamente os atletas chegaram para separá-los, a dupla seguiu exaltado. Dorival e outros membros da comissão pediram calma e encerraram o treino. Na sequência, os titulares foram levados para outro campo, onde realizaram o trabalho tático. Caso como. Ó, a informação foi confirmada ao GE por diferentes fontes que trataram o caso como algo corriqueiro no futebol. Uhum. Acontece, né? Um dia antes, assim, De uma do decisão. clássico decisivo, por que não o seu melhor jogador e um zagueiro, né? Que uma merda, né? Com todo respeito ao Félix Souza, é um mau profissional de futebol saírem na mão, né? É para deixar o clima mais levinho, né? E é Dito assim que a gente isso, já começa, né? classificado está o Corinthians para a próxima fase. Nos pênaltis, o Coringão será avante. E aí, posso falar? Tô contigo nessa. Neneca vai fazer a diferença. Exato, nos pênaltis. Quando eles vai passar nos pênaltis. E, pô, a parada agora falando sobre o jogo. O o Palmeiras eu acho que teve uma postura meio covarde no primeiro jogo, cara, assim, no sentido de. E eu até entendo, lógico, você tá indo jogar na casa do seu adversário, primeiro jogo, você não quer ter um prejuízo muito grande, porque se você toma um 2-0 um 3-1 já fica muito difícil para reverter na volta. Mas eu acho que o Palmeiras não torturou o Corinthians naquilo que claramente é o principal defeito do time, que são os três volantes, né, que defendem sozinhos o meio de campo, porque o trio de ataque, Memphis, Yuri Alberto e Depay, eles não descem para marcar, eles marcam lá na saída de bola, só que quando o time vence ali a marcação de saída de bola, você tem uma tranquilidade muito, muito grande para criar, especialmente com as inversões de corredor. E aí você vai até me ajudar nessa, que acho que foi o segundo gol, né, contra o Corinthians, no jogo do São Paulo-Corinthians, que é o que o Wendel Cruz é o segundo. Uhum. Então, esse Sim, segundo gol senhor. sai justamente de uma jogada No dessa. erro do Félix Torres. Exato, porque o São Paulo tá com a bola do lado direito, você vê o triângulo, o losango, né, perdão, de marcação, ele se desloca todo para o lado da bola, o que deixa um espaço aberto do outro lado do campo, e aí rola aquilo, né, e aí você fica num 2 contra 1 ali, porque se tivesse como é que eu posso dizer? Se o Abel fosse mais corajoso, né, no caso, e soltasse um pouco mais o Piquerez, você poderia ter um Sousa mais Piquerez contra o Mateuzinho ali, um 2 contra 1. E o próprio Sousa contra o Mateuzinho, apesar do Mateuzinho ter feito um bom jogo na ida, já deveria ser um duelo que traria problemas para o Corinthians, né? Então eu acho que faltou o Palmeiras explorar isso. E o Palmeiras é um time que joga muito bem pelos lados, que cruza muito a bola na área e que cria muitas chances a partir de cruzamento. Então eu acho que faltou do Palmeiras isso, só que
jogando em casa com uma atmosfera favorável, né? Torcida única, né? Infelizmente, mas vantagem para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vence por 1-0, mas eu acho que se for para os pênaltis, o fator Neneca, ele pode pesar muito, E o muito mesmo. provável Palmeiras irá com Everton, Giai, Gustavo Gomes e Mikael e Piquerez. Aníbal Moreno, Evangelista e Maurício, Facundo, Vitor Roque e Ramon Sousa. Já o Corinthians vai com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Raniel, José Martins, Carrijo, Rodrigo Garro, Depay e Yuri Alberto. As mesmas escalações do primeiro jogo. E, o que muda mais é o Mikael no lugar do Fux, né? Exato, machucou, né? E o árbitro, o apiteiro do jogo também pode comprometer, que é o senhor Anderson Daronco. Nossa, vai querer chamar a atenção demais. Vai, vai, vai. Ele vai fazer o. Ele vai ficar lá meia hora dando bronca nos caras antes do escanteio para dar aquela respiradinha, uma descansada, porque a gente sabe que o Daronco não tá em condições físicas de aguentar apitar uma Não tá. partida de Série A, então ele gosta da resenha, então se Prevemos o preparem Abel Ferreira para. sendo expulso também no jogo. Exato. Então, prepare-se para um jogo de futebol. Bola jogada, um jogo terrível. Vamos ver Terrível. um dos piores jogos do ano, como costuma ser o Corinthians e Palmeiras, né? Assim, o primeiro jogo, assim, foi legal o primeiro tempo ainda, né? Foi bem movimentado, teve pênalti, teve chance para lá, teve bola salvar em cima da linha. Foi muito movimentado, só que foi um jogo pegado desde o início, como já costuma ser. Só que o segundo tempo, puta que pariu, cara, é insuportável, pô. É insuportável, é muita resenha, pô. É um escanteio, é 2 minutos para ser batido. Uhum. É o juiz chega, aí vai, aí fica aquela resenha, chega, É, chega. E aí chega. acontece uma coisa 20 vezes e ele continua falando chega. E não chega nunca. Mas, enfim, né? Eu acho que. Mas o Mikael é outro ponto pra gente ficar de olho nisso, porque o Mikael não vem bem, vem sendo muito criticado pelos torcedores do Palmeiras. E o Corinthians com o trio, a gente já viu no último jogo que é um cochilo da sua defesa contra esse trio, porque o Corinthians vive e morre por esse trio. Tipo, por isso que, igual eu falei, ele abre mão de ter mais proteção defensiva para permitir que o trio jogue confortável, né? Os três joguem na posição que se Sim. sentem confortáveis. Então, se o Palmeiras der um mole lá atrás, pô, é perigoso, pô, porque se os caras tiverem um dia bom ali, o Garro sendo esse arco, né? O Memphis sendo arco e flecha em alguns momentos, e o Alberto sendo a flecha do time principal, assim, é um time muito forte nas transições, principalmente, né? Então, ficar de olho aí nessa questão do Mikael, mas, igual eu falei, eu acho que Palmeiras vence para um placar mínimo, vai para os pênaltis e o Neneca vai ser decisivo. O Corinthians vai Perfeito. passar de fase. Mais alguma coisa sobre esse confronto, Jaime? Não, senhor. Então, é com isso que encerramos o nosso Tabelando Ideias de hoje, dia 5/8, terça-feira, véspera de jogos de volta de Copa do Brasil. Repercutimos um pouquinho, né, do Campeonato Brasileiro. Precisamos falar sobre esse Mirassol, precisávamos, né? Já que falamos já. E não sinto que tem tanta gente dando esse crédito. O Tabelando Ideias é justamente para isso. Aqui a gente não quer ficar preso só eixo Rio-São Paulo, falar só sobre Flamengo, sobre Palmeiras, sobre Botafogo e Corinthians. Não, aqui a gente quer dar espaço para esses times emergentes também. Falamos também do São Paulo, do Crespo aí, dessa crescente no Campeonato Brasileiro, que o time vem tendo. Faço a prévia dos jogos da Copa do Brasil. Então, se você gostou, rapaziada, e se você está aqui comigo até agora com a gente, né? Eu já te peço encarecidamente pelo like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, mas deixe nos comentários o porquê, explique, interaja, né? Compartilhe esse vídeo nos grupos de resenha, no grupo da família, no grupo do jiu-jitsu, no grupo da porra toda. Inscreva-se no canal, sininho da notificação para não perder. Me siga, ó, vou até tirar aqui para vocês verem, ó, @Guilherme.analista e tá aqui, ó, desse lado,
jaimejunior.09. Nos siga lá, porque lá estaremos postando as novidades do canal. Sempre que tiver vídeo novo, vamos estar informando vocês por lá. E já já vem a página do Decifra Futebol para ficar tudo mais fácil para vocês. Um abraço para você, Jaime Júnior. Muito obrigado pela companhia Beijo, de meus sempre. amigos. E um beijo para vocês. Obrigado pela Valeu. audiência, pela paciência. E tamo junto. Até a próxima. Até o próximo vídeo, né? Que já já sai aí para vocês. É nóis.